Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemio Montanha, do componente de História, e é um prazer estar aqui com vocês para a gente prosseguir nos nossos processos de aprendizagem. Então, eu quero te convidar a verificar comigo qual é o nosso objeto de conhecimento. Na nossa aula de número 25, nós temos o seguinte objeto de conhecimento: o Brasil do Segundo Reinado, Política e Economia. E no nosso detalhamento, nós vamos verificar Segundo Reinado, Política, Economia, Sociedade e Cultura. Certinho? Então, bora iniciar? Então, queridos, para começo de conversa, vou apresentar para vocês aqui essa figura que é Dom Pedro II, exatamente. Se nós estamos falando em Segundo Reinado, então nós vamos ter Dom Pedro II aqui como imperador do Brasil, certo? Lembra que o Brasil passou por dois momentos de império. O primeiro reinado com Dom Pedro I, né, que foi deixado por seu pai aqui, né, no Brasil, quando a família real portuguesa voltou para Portugal, né, por conta da Revolução Liberal do Porto, que exigiu a volta da família real. Dom Pedro ficou como príncipe regente. Depois, no processo de independência de 1822 até 1831, por 9 anos, então ele foi considerado o imperador do Brasil. Um governo bem curto, né? Depois disso, de 1832, de 31, 32 até 1840, a gente vai ter o chamado período das regências, né? O período regencial. Lembrando que tanto o primeiro reinado quanto o período regencial é um período bem atribulado, bem conturbado, cheio de revoltas, cheio de movimentos que muitas vezes tinham caráter separatista, mas muito também protestando contra a questão de como o poder central era organizado, ou como ele não tinha políticas para as demais regiões, a não ser para as regiões urbanas e cuidando principalmente dos interesses das elites. Então, em contrapartida, enquanto o primeiro reinado e o período regencial foram períodos um tanto quanto mais curtos e muito conturbados, muito problemáticos, já no segundo reinado, com Dom Pedro II, tá, que vai de 1840 até 1889, que é quando a gente vai ter a proclamação da República, então um total de 49 anos, nós vamos ter um período, tá, de estabilidade política, tá? Estabilidade, não instabilidade, como foi no primeiro reinado, e também durante o período regencial. Então, Dom Pedro II era a personificação do bom político. Por quê? Porque ele tinha propostas adequadas para a população, porque ele fazia uma forma de governança que beneficiasse todo mundo? Não, não é isso. A questão que nós temos que entender é que ele sabia como jogar com a máquina política. Por isso, ele vai ter um período de extrema estabilidade, de calmaria política no seu processo, no seu jeito de governar. E é por isso que o governo dele vai durar tanto tempo, durante esses 49 anos. E é nisso que a gente tem que entender quais são os motivos associados a essa diferenciação e como então se desenvolveu esse período de governo nas mãos de Dom Pedro II. Obrigado pela sua presença e nós vamos continuar aqui com o nosso texto. Então, durante o segundo reinado no Brasil, de 1840 até 1889, houve significativas transformações políticas, econômicas, sociais e culturais. No âmbito político, o país era governado por Dom Pedro II, que procurou conciliar interesses divergentes e manter a unidade nacional, enfrentando rebeliões como a Balaiada, a Cabanagem, a Revolta dos Farrapos, certo? Mas aí você pode me perguntar, professor, como é que o Dom Pedro II governava se em 1824, ainda no primeiro reinado, com Dom Pedro I, foi colocada em vigor uma Constituição que transformava o Brasil numa monarquia parlamentarista, como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu na França, onde o rei não tinha poder e quem governava era a figura do primeiro-ministro. Não estou entendendo, professor, que confusão toda é essa? Calma. A gente vai entender a partir do momento em que você entende como funcionava essa jogada política do Dom Pedro II,
que era chamado de parlamentarismo às avessas. Mas vamos entender inicialmente aqui qual é o esquema de funcionamento de uma monarquia parlamentarista a partir da Constituição de 1824. Me acompanha aqui nesse organograma para a gente entender essas funções de cada um desses órgãos. Vamos lá? Então aqui, ó, organograma da Constituição de 1824. O imperador reinava absoluto sobre os outros poderes do império. Né? Então a gente tem ali, ó, no topo de tudo, o poder moderador, que era representado única e exclusivamente pelo poder do imperador, e era atribuído, tá, à figura do próprio imperador, tá, esse papel de moderar, que na verdade estava mais para mandar e desmandar em quem ele quisesse, porque nós tínhamos os ministros ali, né, do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário que estavam abaixo do imperador e desse poder moderador que estava nas mãos do imperador. E ali, ó, o poder legislativo, nós temos a Assembleia Geral e o Senado. Poder executivo, Conselho de Estado, Câmara dos Deputados. No poder judiciário, nós temos o Supremo Tribunal de Justiça. E ligado ainda ali àquela questão do executivo, nós temos os presidentes de província e os conselhos provinciais. E é aí que está o pulo do gato, tá bom? Se nós temos em uma monarquia parlamentarista, né, um corpo de ministros, nós teremos que ter um presidente de ministros, que também pode ser chamado de primeiro-ministro, onde todo o poder deveria estar nas mãos dele muito mais do que do monarca. Como é então que o imperador consegue segurar esse poder para si? Porque o Dom Pedro I teve a seguinte sacada de, ao criar a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário, tal qual já vinha sendo sugerido através do pensamento iluminista, ali desde o final do século XVII, passando por XVIII, e se condensou aqui nessa Constituição já tem presente essa divisão dos poderes. O que a gente observa? Que, ao mesmo tempo, ele criou um quarto poder que estava acima dos outros, que era chamado poder moderador. E você pode perguntar de novo, questionando, mas professor, se o Dom Pedro I criou esse poder moderador já durante o primeiro reinado para assumir o poder para si, então por que ele teve que abdicar? Por que ele simplesmente saiu do Brasil, voltou para Portugal, deixando o Dom Pedro II aqui ainda pequeno, tá? Sendo orientado por outras pessoas, criado por outras pessoas, e não continuou no poder se ele tinha tudo nas mãos? Porque ele não sabia fazer política. Essa que é a grande verdade. Ele não sabia como fazer política. Ao contrário do Dom Pedro II, que a gente vai entender como é que funcionava esse tal parlamentarismo às avessas. Porque se no poder moderador, que deveria exercer poder, ele não conseguiu segurar, Dom Pedro II, Dom Pedro I não conseguiu segurar, Dom Pedro II vai da seguinte maneira, que inclusive foi feita ali uma sátira, né, através dessa imagem aqui que a gente pode observar do carrossel partidário. A gente vai entender então um pouco do que é esse parlamentarismo às avessas, tá bom? Então aqui você observa essa figura desse homem barbado com uma coroa. Então você já sabe quem é, né? Olha só, a coroa aqui na cabeça dele, então você já sabe que nós estamos falando do Dom Pedro II. Mas esse carrossel partidário, você vê o que aqui? Você vê 4 personagens principais, né? Ou melhor, são eles que compõem, né? Esses 4 personagens compondo essa imagem. Dom Pedro II como o centro, tá? O pino do carrossel que movimenta tudo, segurando no seu braço, ou melhor, nos seus braços, aqui, ó, uma mulher montada num cavalo, que bem aqui, ó, tá um pouco difícil de você entender, mas aqui, ó, tá escrito liberal, ou Partido Liberal, tá? Por quê? Uma mulher, claro, fazendo menção à questão dos princípios da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade, naquela questão do liberalismo que surgiu, ganhou força naquele momento, que inclusive, né, é de 1838, se eu não me engano, tem uma pintura também que representa a liberdade na França, que foi utilizada depois para incentivar a volta dos princípios revolucionários, né? É uma mulher que está lá, a liberdade. Então, essa mulher representa o Partido Liberal, que, claro, já que é Partido Liberal,
defendia cada vez mais menos influência do imperador. Eles queriam que o imperador, de fato, deixasse o poder moderador de lado e o primeiro-ministro passasse a governar. Do outro lado aqui, ó, nós temos um conservador. Esse homem aqui representa o Partido Conservador, ou seja, aquele que quer que se mantenha tudo da mesma forma. Quer apoiador de quem? Claro, do imperador. Então, para eles, do jeito que tá bom. Não precisa ter movimento abolicionista, não precisa ter nenhum tipo de mudança significativa que possa ameaçar o seu status quo, que possa ameaçar o seu bolso de perder dinheiro ou qualquer outra coisa. Mas, aqui embaixo, empurrando tudo, você encontra uma velha senhora chamada de diplomacia, que tem um sorriso um tanto quanto jocoso, malicioso ali, e que, na verdade, é a principal arma usada por esse senhor aqui, ó, para movimentar esse carrossel partidário. Porque qual era a grande jogada? Nesse momento, tanto o Partido Liberal quanto o Partido Conservador, perdão, o professor está ficando velho já, está esquecendo das coisas, esse Partido Conservador, o que eles queriam? Poder. Essa é a grande sacada aí, ó, tá? Então, no momento que eles dois estão disputando o poder, Dom Pedro II vê nisso a chance de lançar uma isca para manter os dois sob controle, tá? Ou melhor, sob controle. Porque o que acontece? Nesse momento, como ele tem o poder moderador nas mãos, é ele quem decide quem vai ser o primeiro-ministro. Ele que escolhe, é ele quem demite. Outra hora ele escolhe outro e demite também. Só que ele vai fazer um processo de revezamento. Os dois partidos não estavam querendo manter poder nas mãos, os dois não queriam o cargo de primeiro-ministro, então uma hora ele escolhe um liberal para ser primeiro-ministro. Depois ele demite e pega um conservador para ser primeiro-ministro. Demite, pega um liberal. Demite, pega um conservador. E nisso ele conseguia ter os dois partidos aqui, ó, comendo na palma da mão dele o tempo todo por conta da constante luta que eles tinham de quê? De brigar pelo poder. Então não havia outra forma nesse momento, com a existência do poder moderador, de se chegar ao cargo de primeiro-ministro a não ser estando subserviente às vontades do imperador Dom Pedro II. E dessa maneira ele controlava os dois partidos. Então, por conta disso, ele conseguia manter a estabilidade e garantir a sua base, tá, de apoio político. Certinho? Mas vamos entender um pouco mais sobre esses partidos no Segundo Reinado? Então aqui, ó, partidos políticos do Segundo Reinado. Liberais e conservadores, que são aqueles dois partidos representados no nosso carrossel. Então, dois grupos políticos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, dominaram a política brasileira no Segundo Reinado. Dominaram por quê? Porque eles eram os maiores e os mais fortes. Mas quem dominava mesmo, a gente já sabe que era a figura de Dom Pedro II, por conta dessa existência do poder moderador e a manipulação de cargos que ele tinha ali nas mãos, né? Uma hora dá um cargo, outra hora tira, outra hora dá de novo, e mantinha tudo sob controle. Então o Partido Liberal, também chamado de Luzias, defendiam mais autonomia para as províncias. Venceu a primeira eleição parlamentar, né? As chamadas eleições do cacete. Por quê? Porque teve briga de fato, tá? Teve briga onde as pessoas se machucaram, se feriram por conta dos resultados. Mas você observa ali que eles defendem a maior autonomia para a província. Por quê? Porque eles queriam cada vez mais que o imperador tivesse pouca influência. Eles queriam o fim desse poder exagerado que o imperador tinha nas mãos. Do outro lado, nós temos aí novamente o Partido Conservador, apelidado de Saquaremas, que defendiam um poder central forte, ou seja, que o imperador continuasse com tudo que ele queria, que ele quisesse ali de poder, controlando absolutamente a sociedade e a economia no Brasil naquele momento. Então, de volta ao poder em 1841, tomaram medidas para reduzir o poder das províncias, porque para garantir que elas não fossem autônomas, que elas não se rebelassem e mantivessem essa estabilidade política e garantissem o poder nas mãos de quem? Do imperador. Afinal de contas, uma mudança em forma de governo também poderia trazer mudanças significativas em quê?
no status dessa classe, né? No poder que eles tinham, no que eles controlavam. E ninguém queria abrir mão de nada. E por isso continuava-se na briga e cada vez mais servindo aos interesses do imperador. Certinho? Então, isso que o Dom Pedro II fazia, de estar alternando entre um e outro, garantindo a lealdade de ambos os partidos, foi chamado de parlamentarismo às avessas, porque no sistema de parlamentarismo, como aconteceu, por exemplo, em alguns países europeus, como a gente já citou, né, na França e na Inglaterra, seria justamente, tá bom? Quem? O primeiro-ministro, tá bom? Então, quem que deveria governar? A Assembleia Legislativa. Era ela que deveria governar a partir da figura do primeiro-ministro e o imperador ter seu poder reduzido. Aqui foi ao contrário. Era o primeiro-ministro que era subserviente aos mandos e desmandos do imperador. Por isso é chamado de parlamentarismo às avessas, porque não conseguiu tirar poder das mãos do imperador. Muito pelo contrário, ele conseguiu se fortalecer com todo esse esquema. Mas e a economia? Como andava? Vamos ver? A economia do período baseava-se principalmente na produção agrícola, com destaque para o café, que impulsionou o crescimento do país e a expansão da ferrovia. Tá lembrando que quando nós falamos ainda na economia brasileira nesse momento, ainda nós podemos falar no sistema do chamado plantation. Lembra que nós já conversamos sobre o que é esse plantation, que funciona basicamente naquele tripé ali de latifúndio, também uma agricultura para exportação, geralmente de um único produto, tá? Porque é uma monocultura, tá? E o que mais que nós vamos ter? A base de trabalho é uma mão de obra escravizada, tá bom? Então nesse tripé ali, latifúndio, monocultura para exportação e escravidão. Então o Brasil, ainda nesse momento, durante o Segundo Reinado, é marcado pelo processo de escravidão, mas que dentro desse Segundo Reinado, né, nós vamos ter um marco que vai, claro, mudar essa questão em relação à escravidão, não propriamente com relação à vida dos escravizados, porque a gente sabe que mesmo com o 13 de maio de 1888, como a gente já viu em uma das nossas aulas anteriores, a situação do negro não foi pensada para que ele fosse integrado socialmente, muito menos economicamente, né, ao Brasil. Mas, no entanto, nesse momento no Segundo Reinado, é o momento que nós vamos ter o maior crescimento das plantações e da exportação de café. Então, nós vamos ver no nosso mapa quanto cresceu nesse momento aí, ó, as ferrovias no Brasil, certinho? Então, a expansão cafeeira no Segundo Reinado. Então, as áreas cafeeiras até 1840, nesse verde claro, você acompanha ali, ó, principalmente na região de Taubaté, tá bom? Aqui perto de São Paulo capital aqui, ó, perto de São Paulo capital, tá bom? Então aqui, ó, Taubaté, era só essa região aqui, ó, nesse verde claro. Agora, de 1840 até 1865, nós temos já esse verde mais escuro, abrangendo ali, ó, Bragança Paulista, Pouso Alegre, Itajubá, Resende, Juiz de Fora, Mariaé, Colatina, Cachoeira do Itapemirim, Poços de Caldas e por aí vai, né? Então, a gente tem aí essa região adentrando também para o interior e também subindo ali no litoral brasileiro, tá bom? Então, a gente tem, nesse momento aí, a região do Oeste Paulista ali, né? Isso cada vez mais sendo ocupado por esse crescimento dos cafezais. E de 1865 até 1885, nós continuamos nesse processo de avanço até chegar aqui, ó, no Rio Preto, tá bom? Então, por que é importante a gente falar desse processo da expansão cafeeira nesse Segundo Reinado? Por duas questões principais, tá? Não só somente essas, mas que a gente vai falar. Nós vamos focar em duas especificamente. Porque na medida em que nós vamos observar esse processo de crescimento dos cafezais, também tornou-se necessária que fosse estabelecida uma forma de movimentação do produto que era produzido nesses cafezais, que era o quê?
café, que era feito para quê? Para exportação. Então, nesse momento, foi bem interessante o que aconteceu com o sistema de transporte no Brasil, como a gente vai ver. E aí surge uma pergunta bem interessante. Qual é a relação entre os cafezais e as ferrovias aqui, ó? Essa pergunta. Então você pode pensar, professor, você viu de nada, aí que você se engana. Muito pelo contrário, quando há esse processo de expansão, que as fazendas de café ficam cada vez mais distantes do litoral, como a gente viu no nosso processo de expansão desses cafezais ali no nosso mapa, o que é que vai acontecer? Torna-se mais difícil o processo também de transporte. Se está mais longe, leva-se mais tempo, é muito mais demorado, muito mais custoso para se fazer. Custoso, que eu falo, não é só de tempo, é que se torna caro o processo, porque você precisa de mais mão de obra, de mais animais para se fazer o transporte. No entanto, a partir do momento em que essas estradas de ferro, né, em que esses trilhos do trem são colocados e são espalhados para essas regiões produtoras de café, isso torna com que esse processo de transporte seja cada vez mais rápido, trazendo cada vez uma quantidade maior do produto, barateando também esse processo de transporte. Não só de produtos, como também de pessoas, tá bom? Tanto de pessoas que precisavam se locomover de um local para outro porque moravam numa cidade e iam para outra, como também de mão de obra, tá bom? Como mão de obra, que era necessária nesse momento para fazer o processo de beneficiamento do café, certinho? Então vamos lá, continuando. A sociedade era profundamente marcada pela escravidão, com a maioria da população sendo composta por negros e mestiços que sofriam com a exploração e a falta de direitos. Então essa é uma outra questão também que a gente pode citar, porque com o processo constante de expansão dos cafezais também era necessária uma maior quantidade de mão de obra. E adivinha qual era a mão de obra que ia ser utilizada? Exatamente, mão de obra negra escravizada, tal qual já vinha acontecendo no Brasil, desde o processo ali de implantação da agricultura da cana-de-açúcar, que inicialmente utilizou mão de obra escravizada indígena, que não deu muito certo porque eles fugiam, eles resistiam bastante e não ficavam ali para se submeter a esse sistema. Implantou-se, então, a mão de obra escravizada negra, que ficou bem mais difícil deles fugirem porque eram trazidos de um continente diferente, não tinham para onde ir. Até claro que depois a gente vai ter o surgimento dos quilombos e tudo mais, mas isso é um processo que ainda demora. Então vamos verificar quais eram as principais formas de utilização da mão de obra escravizada no Brasil? Fala galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Professor Ananias Carvalho aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as formas do trabalho escravizado no Brasil. Como essa mão de obra foi utilizada, por que foi utilizado e também por quem foi utilizada. Vale ressaltar, tá gente, que os escravizados vieram para o Brasil ali por volta do século XVI até o século XIX, tá gente? Com a finalidade de trabalhar na nascente colonização dessa região. Primeiramente através ali da chamada economia canavieira, nos engenhos de açúcar, mas, gente, engana-se quem pensa que a única forma de utilização dessa mão de obra era através dos engenhos, tá, gente? Trabalhavam em outras atividades, como também a própria pecuária e também a agricultura, tá, gente? Posteriormente, com o advento da chamada economia mineradora no Brasil, a gente vê também uma outra utilização dessa mão de obra escravizada, tá, gente? Posteriormente, ali a gente vai ver também que nas cidades os escravizados também eram utilizados com bastante frequência. Mas engana-se quem imagina que os escravizados aceitavam essa dominação de forma pacífica, tá, gente? Houveram várias formas de resistência. Posso citar para vocês aqui até mesmo o sincretismo religioso como uma forma de resistência, a forma como essas religiões de matriz africana surgiram através do sincretismo religioso entre a religião do colonizador, que era justamente o catolicismo, com a mistura de alguns elementos das religiões de África. A gente vê então o surgimento das religiões de matriz africana aqui no Brasil, na colônia portuguesa, que viria a ser
o Brasil. A gente vê também outras formas de resistência através das fugas, das revoltas e também ali dos quilombos. Então a gente vê que o trabalho escravizado no Brasil foi bastante importante justamente para a formação da colônia e do que viria a ser o próprio Brasil. Então aí você passa a ter uma ideia, né, das formas como essa mão de obra era utilizada no Brasil até aquele momento, né? Os escravizados que trabalhavam tanto nas cidades quanto também nas zonas produtoras de café, certo? E aqui, ó, nós temos, né, algumas pessoas que estavam realizando naquele momento, pessoas que foram escravizadas, realizando o processo de colheita do café. No entanto, é importante também a gente ressaltar que, apesar da maior parte da mão de obra ser escravizada negra no Brasil, também é justamente nesse momento de grande despontamento, de crescimento da economia cafeeira, que a gente vai começar já a observar as primeiras tentativas, ou melhor, as primeiras aventuras, vamos colocar nesses termos assim, de mão de obra assalariada começando também a ser introduzida no Brasil. De quem? De europeus. Por quê que foi necessário em alguns locais se colocar isso? Porque nesse momento, com a cultura do café em franca expansão para exportação, também necessitava-se de uma mão de obra que fosse um tanto quanto mais especializada no trato com o café. E adivinha, os italianos em especial já tinham, tá, uma grande experiência nesse processo de manejo e produção de café. Então a gente vai ter italianos e também alemães que acabavam migrando para o Brasil, aceitando essa proposta de vir trabalhar nas fazendas de café, mesmo antes do processo, tá bom, de libertação dos escravos, mesmo antes da Lei Áurea ser assinada. Então, é nesse processo aí que se percebe que a mão de obra assalariada poderia dar certo, sim. Né? Claro que a gente sabe que a maioria dos senhores de escravos era resistente, porque não queria simplesmente perder os seus escravizados e ficar no prejuízo, vamos dizer assim, de ter que pagar por uma mão de obra que até então eles utilizavam ali quase que de graça, né? Apenas dando o suficiente para ter um local para dormir e o que comer, no mínimo, né? De forma mínima. Mas você observa, então, que quando acontece de fato o processo de libertação dos escravos com a Lei Áurea, não foi porque a família real era benevolente, era bondosa, mas porque viu que de fato era possível e também por pressão externa, tá? Da Inglaterra e também da conjuntura mundial, que já não cabia mais ter um país escravocrata por conta de todos os processos de revoluções que estavam acontecendo. Então o Brasil foi forçado, dentro desse segundo reinado, a libertar os seus escravizados. Mas até então, a maior parte deles que não tinham conseguido de alguma forma ser libertos aí pelo fim da vida ou pelo processo de alforria, ainda eram bastante explorados. A única diferença também que a gente pode citar, na verdade, também entre esses trabalhadores negros e os primeiros imigrantes que vieram nessas primeiras aventuras de trabalho assalariado nos cafezais, era a seguinte, que enquanto o negro era escravizado, que não tinha salário, o europeu tinha salário, mas, no entanto, também era bastante explorado como mão de obra, embora fosse um trabalhador assalariado. Essa era a única diferença nesses primeiros momentos, tá? Que, inclusive, a gente vai ter momentos em que esses imigrantes estrangeiros vão também se revoltar, tá bom? Mas, continuando o nosso assunto aqui, vamos lá? No campo cultural, surgiram importantes movimentos literários como o romantismo e o realismo, além do desenvolvimento da música popular, como o choro e o machixe, dos quais a gente vai ter como uma das grandes representantes Chiquinha Gonzaga, que por ser mulher e por tocar machixe, que era um ritmo atribuído a escravizados, chocou a sociedade do momento. Quer escutar uma música dela? Procura aí a Dança do Corta-Jaca. Você pode escutar ali um pouco da música e ver que era, de certa forma, uma crítica à sociedade daquele momento, tá bom? Continuando, para a gente finalizar o nosso texto, o período também foi marcado pelo surgimento de novas ideias e correntes de pensamento, como o positivismo e evolucionismo, que influenciaram a intelectualidade da época. Inclusive, esse positivismo vai estar presente, tá bom? Dentro
do corpo militar, que vai ser uma das grandes guias e balizas de movimento ali filosófico de pensamento, que estarão associados ao processo de proclamação da República, né, finalizando assim um segundo reinado no Brasil. Mas até isso acontecer, muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte, mas isso é assunto para um outro dia, tá? E essa foi a nossa aula de hoje.